Hoje é dia de podcast e o nosso último episódio do ano. E trouxe para vocês aqui profissionais ainda aqui do ITEAC, que vai falar um pouquinho da sua experiência como profissional e voluntário aqui do espaço. Sejam bem-vindas, menina. Obrigada. Meu nome é Daiane e sou fisioterapeuta aqui do ITEAC. Eu sou Renata, também fisioterapeuta e terapeuta ABA daqui do ITEAC. Eu queria, assim, que vocês explicassem um pouquinho para o pessoal que está em casa, né? O que trouxe vocês ser voluntária aqui no ITEAC, dentro dessa profissão que vocês têm como fisioterapia hoje? Bom, foi através de um convite seu, né, que você convidou para fazer parte do ITEAC. Porém, no início, eu não tinha experiência com crianças, mas aí você desafiou e eu aceitei e fui me especializando mais na terapia ABA para o atendimento e acabei que agora eu me vejo mais nessa área com eles, com criança, do que a própria fisioterapia reabilitadora. No meu caso, foi de uma forma mais atual, foi pelas redes sociais. Pesquisando, eu sempre busquei muito sobre o mundo, até porque eu atuo na área, e acabei encontrando o ITEAC pelas redes sociais, procurei, aprofundei, entrei em contato, e fui chamada, e comecei o voluntariado. Então foi de uma forma mais atual. Sempre foi uma área que eu gostei, eu atuo há quase 2 anos, na área de pediatria, e especificamente na área de TEA, então fez todo sentido para mim querer participar de algo, de um projeto bonito, de um projeto que só faz acrescentar nas nossas vidas, né? Daiane, você diz assim que veio das redes sociais, mas o ITEAC hoje é o que você esperava? É o que eu esperava. Que assim, de certa forma eu já trabalhei voluntariado, já tenho uma certa noção em relação a esse mundo, mas foi tudo que realmente eu, de primeiro, acho que no primeiro momento que eu cheguei, eu já gostei muito, não só da questão estrutural, mas também equipe, o acolhimento. Achei extremamente interessante a questão do apoio também familiar no geral, né? A gente trabalha com as crianças, dá o suporte que elas precisam, o acompanhamento, mas também a gente pensa na família, né? Nas mães, nos pais que precisam também desse suporte. Então foi algo também que chamou muita atenção. Então realmente foi o que eu esperava. Que bom, né? A gente fica feliz também dessa maneira. E Renata, ela disse que eu desafiei ela, porque ela disse que não gostava de trabalhar com crianças. Mas eu queria, Renata, que você também falasse sobre essa sua experiência, porque quem te conhece, né, sabe o tanto que você já evoluiu em relação ao ITEAC. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que está sendo essa experiência para você. Bom, eu vou primeiro corrigir a questão do não gostar de trabalhar com criança, né? Assim, eu sou uma pessoa que se identifica muito com criança, mas eu acho que é muito desafiador o tratar com a criança, que às vezes não é a criança em si, e sim a questão dos responsáveis com a criança. O meio, né? O meio em si. Eu peguei o projeto iniciando, né? Então eu costumo dizer que a gente pegou no embrião, né? O ITEAC vem se desenvolvendo igual um embrião, então assim, é muito prazeroso estar acompanhando o passo, né? Que a gente que é da fisioterapia, Isso. a gente sabe o quanto é importante a evolução, né, de cada passo e assim, com as crianças atípicas, foi um desafio a mais, né? E hoje eu vejo que eu sou uma profissional mais evoluída, né? Não é questão de crescer profissionalmente, sim, é ser evoluída em geral. O quanto, em vez que eu venho para ensinar, eu estou aprendendo muito com cada família. Vem evoluindo como pessoa. Isso, bastante, bastante. E é nítido para quem conhece a Renata, né, que a gente vê o amor que ela tem por essas crianças, o tanto que as crianças também têm por ela, tia Renata. É. Então, assim, realmente é muito gratificante, né, e em nome também do ITEAC, eu quero agradecer, não só a você, Renata, que, como é que eu posso dizer, que acreditou no projeto, que acredita no projeto, como a Daiane também, que veio, né, através de uma rede social, porque as pessoas também às vezes acham, Daiane, que a rede social é uma fantasia. Isso. Existe, né, alguns casos que sim, mas você é a prova de que a gente realmente oferta e faz tudo aquilo que tem lá. Então, assim, é algo muito positivo, e até para que as pessoas estejam em casa entendam que realmente é isso que funciona,
né, verdadeiramente o que está lá nas redes sociais. Por isso que eu te perguntei se realmente o ITEAC era o que tu esperava que fosse. Porque a rede social já dá uma introdução a você do que se trata, né, de certa forma. Então, você chegar a ver e a expectativa que você criou ser nutrida é muito bom, né? Porque realmente é o suporte que a gente vê, que eu vi, né? Pessoalmente, particularmente, que eu vi inicialmente, é o suporte que se dá. E é como ela falou, a questão das crianças. Muitas vezes a gente aprende mais do que a gente transmite, né? Eu tenho um amigo que ele disse que assim, que se você passa por uma criança e você lida bem, você se identifica, você consegue tratar qualquer pessoa. Porque a gente sabe que criança é o futuro, né? E criança, ela tem a naturalidade, ela tem a inocência. Então, é algo que vai ser muito natural com você. O convívio daquela criança com você. Ela é verdadeira. Isso. A reação dela com você, o tratamento dela é muito verdadeiro com você. Então, assim, e é um mundo que, quando você entra, se você já pensou em participar, quando você entra, você percebe que é um mundo fantástico. Tem seus altos e baixos, porque criança é criança. Mas é algo que lhe preenche muito mais do que você consegue preencher, sabe? Eu queria que vocês, assim, porque as duas são fisioterapeutas, mas a gente sabe que aqui cada um atua em uma área. Você é mais da motricidade, a Renata já vem mais para essa área de reabilitação, também com os pais, né, Renata, e os adolescentes, e também vem com as crianças na aplicação ABA. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, como é que é esse procedimento de vocês e a importância que os dois têm, né, para o desenvolvimento dessa criança. Inicialmente, quando eu cheguei, a pergunta foi, você quer atuar em ABA ou físio? Eu, particularmente, trabalho nos dois, mas eu prefiro físio, porque eu gosto da questão mais motora. A fisioterapia, pelo menos o que eu trago, o que eu exerço, é a questão mais motora. Mas é como uma vez a gente conversou, não tem como a gente separar, né? A gente aplica a ABA no atendimento, muitas vezes mesmo sem planejar. Mesmo sem planejar, você aplica, porque é algo que complementa muito a fisioterapia. Então, assim, a questão da fisioterapia em si é a questão motora mesmo, né? Motricidade, questão de coordenação, equilíbrio, marcha, né? Que muitas vezes apresenta muitas alterações. Então, é essa questão funcional, da sua funcionalidade. E juntamente também de trabalho sensorial, de trabalho cognitivo, né? E acredito que a Renata também vai concordar. Não tem como a gente separar, a gente sempre auxilia um ao outro. Isso. E eu acredito muito assim, que o ABA está em tudo, né? Exatamente. No indivíduo, porque é comportamental, não tem como. Seja típico ou atípico, ela é existente. Na questão do ABA, a gente também trabalha muito a questão das emoções, né? Que é o que eu venho trabalhando, principalmente na coletiva, que são as dinâmicas do perder, do ganhar, da competição, que tudo bem competir, tudo bem que é bom ganhar, mas também se perder, não tem problema, é só se esforçar. E pergunta, onde foi que você não conseguiu? Então, vamos tentar de novo e sempre está fazendo isso, né? E eu concordo, sim, com tudo que ela falou, que não tem como a gente separar. Eu vou fazer um atendimento, né, a terapia ABA, e eu vejo a necessidade daquela criança na questão de coordenação motora fina, então a gente já busca trabalhar a ABA envolvendo algumas dinâmicas para que também não seja algo cansativo, para que as crianças tenham vontade de vir. De dizer para os próprios pais, quando às vezes a gente escuta, hoje é tia Renata, hoje eu vou para o ITEAC, e vim feliz, e vim ali com a alegria de querer estar aqui, né? Não é nada forçado. Então, assim, se todo profissional visse a necessidade de cada criança, que a gente costuma dizer que não é uma receita de bolo, o que eu faço para um, não vai ser para o mesmo, né? Para o outro que está sendo acompanhado. Então, assim, os pais também têm que entender, né, que fulano, tal criança precisa mais de X terapias, vamos supor, 5 vezes na semana, mas o outro só precisa de 1, e tá tudo bem. Não é que a gente não esteja dando suporte, né? Então, assim, a gente trabalha global. Isso, né? isso. Até, por exemplo, num atendimento mais motor, digamos que a gente esteja trabalhando marcha. Se aquela criança tem uma alteração emocional, se a gente... Consequentemente, a gente vai aplicar a ABA para lidar com aquele momento dela e que consiga continuar o atendimento, né, com o objetivo que seria o motor. Então,
é impossível você desvincular, né? Por isso a importância sempre de trabalhar os dois, ambos. E você falou também, Renata, na questão da receita do bolo, né? Que a gente sabe que o tratamento, o planejamento é individualizado, né? E eu costumo dizer sempre, seja típico ou atípico, é existente isso, né? Então, assim, mas eu queria que você trouxesse também para o pessoal em casa, muitas pessoas não entendem bem o que é uma terapia coletiva, né? A importância que essa terapia tem para eles, não só no ganhar, no perder, porque eu vejo muito também na parte social, a gente vê claramente esse desenvolvimento deles aqui, né? Nessa parte social. Interação. Isso, eles não queriam nem olhar um para a cara do outro, né? Ele não queria contato, e a gente vê muito que essa terapia está fazendo com que isso venha desenvolver neles, tanto aqui como acho dentro de toda a sociedade, né? Consequentemente. Bom, a minha coletiva trabalho em modo geral, coordenação motora fina, grossa, com brincadeiras dinâmicas. E naquele momento, assim, eu percebo que tem uns que são mais individualistas, né? Ah, isso aqui é meu. Aí, não, isso aqui é de quem? É do ITEAC, então não é seu. A gente tem que emprestar, né? E aí, o que é que eu faço? Tem dinâmicas de pintura, coloco o potinho de lápis, tem criança que pega 4, 5 lápis de uma vez. Ó, pega um e devolve. E hoje é interessante, porque eles pegam, quem tá precisando? Toma, eu te empresto, depois tu me empresta. Na questão do estar ali, antes, cadê fulano? Ah, foi ao banheiro, saiu para beber água. Hoje, tia, eu posso ir ao banheiro? A disciplina, A né? disciplina. Tia, eu posso beber água? Tia, já tá na hora do lanche? Não, já, tia, libera e vai ser o lanche. Então, assim, é a questão de regras. A criança atípica ou não atípica, elas sim gostam de regras, né? Da cultura, tipo, tem casas que tem os horários de rotina, isso é essencial para cada criança. E aqui eu vejo a evolução de muitos, do esperar, de agradecer, de não empurrar, de não enfrentar a fila, porque elas sabem que aqui elas não têm prioridade, todas são iguais, né? E que é importantíssimo isso e trazer isso, né? Porque lá no começo da nossa conversa, a gente falou da dificuldade desse meio, né? Quando a gente fala dificuldade do meio, é sobre isso, sobre até às vezes a educação primária mesmo, Isso. né? Que traz essa dificuldade no desenvolvimento terapêutico também, que é muito importante que a gente deixe aqui para o pessoal de casa. Naturalmente, a gente precisa socializar para que a gente aprenda a viver em sociedade. Isso. E a gente sabe que, querendo ou não, muitas vezes essas crianças atípicas apresentam a maior dificuldade, né? A individualidade, essa questão da socialização. Então, eu acho importantíssimo, porque uma coisa é como se fosse uma corrente, né? Uma coisa leva a outra. É como a gente sempre trata, que é a integração, né? Não é só a inclusão. Isso. E assim, também, muitas vezes não respeita o espaço da criança. Eu fico pensando assim, por que um adulto... proteção também, né? Porque um adulto, ele pode chorar, ele pode estar com raiva, ele pode expor os sentimentos, e quando uma criança chora, já diz, por que tá chorando? Qual é o motivo? Porque assim, mas ela tem um motivo, né? Às vezes ela não sabe expressar, não sabe né? expressar. Às vezes ela chega estressada, vem com calma, o que foi que aconteceu? Né? Vem aqui, conversa com a tia, tal. Então a criança ela vai começando a se desarmar. Eu falo também isso muitas vezes, muitas mães que chegam armada, né, devido a atendimentos fora também, né, que já vem calejada da falta de empatia, né? Da espera também. Da espera, daquela coisa. Então assim, hoje eu vejo quantos elas vêm diferente, né? Porque assim, às vezes elas se permitem mais. Exatamente. Porque assim, às vezes a questão da espera cansa, mas a gente tem que procurar um meio que ela esteja bem ao esperar, né? Porque às vezes está ali fora, está esperando o filho para ser atendido, mas sempre tem alguém, elas estão conversando, os filhos estão ocupados, então assim... Tem outras terapias também, exatamente, né? Tem as terapias com elas, né, que a gente procura fazer isso enquanto elas estão numa terapia, as crianças também estão... Então assim, buscar englobar, né, que a gente pode falar no popular, encaixar todos, né, principalmente... É um grande quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, todo mundo aqui tem uma peça, né. E fundamental, né? Tem aquelas que vai ser, o foco vai ser as pontas, né, que vai segurar a base do quebra-cabeça, que eu acredito que seja os profissionais, e ali em torno, montando, né, e no fim é todo mundo uma equipe, né, se a gente faz aqui, mas os pais também têm que seguir, ou então os responsáveis que
que cuidam dessas crianças, né? Até porque a família não se trata só da criança. Exatamente. A família se trata de um todo, né? E é aquele ditado, suporte também precisa de suporte. Exatamente. Né? Por isso que foi muito diferencial que eu achei, a questão de também cuidar das famílias, porque logo inicialmente, né, se tem muito a questão da criança, óbvio que ela precisa da maior demanda, mas o suporte também precisa de suporte, né, para que tudo se encaixe perfeitamente, que ande, né, porque aqui a gente atende a criança, por exemplo, 1 ou 2 vezes na semana, os pais estão com elas todos os dias, né, a maior parte do trabalho, de certa forma, a gente trabalha mais específico, né, com o objetivo ali terapêutico, mas os pais cuidam da educação, muitas vezes, a maior parte do tempo, da questão comportamental. Então, é o que tem que trabalhar junto, né? A gente ter um suporte, com um bom suporte, faz toda a diferença. A gente tratando sobre isso, eu queria falar um pouquinho também sobre, trazendo essa parte do suporte, o reforço positivo, né? Para que as mães, mães ou responsáveis tenham essa consciência de acolher também, fazer em casa esse reforço positivo, que é fundamental para o desenvolvimento também dessa criança. Porque é a interação, né? É a interação da família com o terapeuta, com as terapias. E assim, a gente percebe que todo mundo a gente tem um reforço positivo, de certa forma, né? Sempre tem algo que vai nos impulsionar, nos influenciar mais a fazer algo que a gente tem um objetivo. E com elas não é diferente. Então, assim, esse reforço positivo, esse trabalho faz toda a diferença na evolução, na interação, né, na socialização daquela criança. E muitas vezes contribui diretamente também na evolução terapêutica dela, né? Quando tem esse trabalho familiar também, esse suporte familiar. Vocês poderiam também falar um pouquinho sobre algumas experiências que vocês tiveram aqui de desenvolvimento, tanto para a criança quanto para o seu pessoal, né? Como ser humano. É como a gente vem comentando, né? Não existe uma receita de bolo, né? Cada criança vai lhe trazer uma visão completamente diferente daquilo que você já acha que domina. Sempre vai ser uma experiência nova. Então, assim, já venho trabalhando na área de TEA há um tempo, mas é sempre como se fosse a primeira vez. E as experiências aqui são enriquecedoras, sabe? Porque você vê, inicialmente o início sempre é muito difícil, né? A adaptação sempre é um pouco mais complicada. Mas quando e aqui a gente, pelo menos eu acredito que Renata também, a gente comemora cada pequeno passo, né? E é como se fosse uma enorme vitória, porque a gente sabe a dificuldade que é chegar ali, né? E assim, você vê uma criança que muitas vezes, de primeiro contato, não dava tanta brecha, né, para você, não tinha tanta interação, não tinha tanto contato visual, e hoje ela consegue olhar para você, ela consegue deixar você tocar nela, ela consegue, lhe permite uma terapia mais produtiva, é algo que não se explica, assim. Então, cada criança é uma experiência, e as que eu particularmente atendo, todas elas me trazem experiências muito singulares e que eu vejo que realmente nunca vai ser algo igual. Eu nunca posso passar anos e anos, que sempre vai ser algo muito novo. Eu gosto de dizer, é tudo uma caixinha de surpresa. Isso. Quando você acha que, assim, dominou, ele lhe mostra que sempre tem algo para você aprender. Sempre vai ter algo para você aprender. É verdade. Comigo, né, na verdade, eu já tive várias experiências aqui, né, uma delas vou pegar uma fala de Daiane, da questão do contato, né, o físico, contato visual, e a primeira semana que eu estava aqui, que eu já estava de uma, tipo, apreensiva, né? O que eu tô fazendo? Uma pré-adolescente simplesmente olhou para mim e eu não gostei de conhecer você. E aí? Aí eu... gostei de você. Eu não gostei de você, foi bem forte, né? E aí? Só que aí, na hora, Deus, né, usa a gente, né, com palavras, e eu disse, mas tudo bem, mas eu gostei de conhecer você. E essa semana... Depois de quanto tempo? Depois de... 5 meses, acho. Isso. E assim, o meu contato é mais com ela na terapia coletiva. Hoje ela tá comigo na aba, né, que... A gente tem mais contato, mas são poucas sessões, eu acredito que a gente só teve umas 3,
Mas esses dias ela chegou quando me viu e disse, tia, sabia que eu te amo muito? E eu... Tem hora que a gente fica sem reação, Não né? tem como você explicar. Porque assim, para eles falar sobre o sentimento, como é que eles falam? O que é que eles sabem sobre te amar? Amar, sobre o que é amor? Porque a gente sabe que Né? a interpretação deles com as emoções, com os sentimentos, é completamente diferente das nossas, né? A questão do domínio sobre isso é completamente diferente. Tanto que muitas vezes acontece deles não saberem diferenciar, né? E o que está sentindo naquele Isso, muitas momento. emoções e sentimentos. E você olhar assim, ver o falar, o olhar, né? Que muitas vezes também o olhar lhe mostra coisas que às vezes as palavras não conseguem lhe dizer. E você vê a evolução assim, é algo incrível. E na questão do olhar, principalmente quando a gente pega crianças não verbal, né? Isso. Então assim, Que é através a gente deles até que participou de uma coletiva e uma mãe tem um filho não verbal e ela disse que a questão do não falar, né? E simplesmente eu olhei para ele, mas ele fala. Ele fala do jeito dele. Ele olha para você, ele expressa, ele é uma criança que sabe expressar os sentimentos, ele consegue expressar as emoções, se tá com raiva, se tá chateado, se tá feliz. Então, ela não verbaliza, né? Mas falar, assim, que falar, qualquer expressão que você fizer, a gente está falando. É a mesma coisa você colocar uma placa falando que quer silêncio e ter uma coisa assim. Então, ali está sendo uma fala, porque quem não lê vai entender com a figura, né? Então, essas crianças, elas trazem muito aprendizado para a gente e cada dia a gente se desafiar mais e buscar, né? E, assim, querer ser melhor. Isso. Né? Tô falando, assim, melhor em pessoa, né? Porque, às vezes, a gente fala, eu quero ser melhor profissional, é muito bom também. Mas eu acho que evoluir como ser humano é melhor ainda, né? E é aquela questão. Profissional, em questão de conhecimento, de conteúdo teórico, todo mundo consegue. Mas o que adianta se você não tem a humanidade, né? Acho que é isso que envolve muito o voluntariado. Que você precisa sentir em você para conseguir transmitir para o outro, né? Para levar para o outro. Porque eu tenho certeza, é aquela coisa, né? Criança sente tudo. Isso. Né? Criança tem uma ligação que você não consegue explicar. Então, ela vai perceber isso em você. Muitas vezes, se ela não sente de você aquilo, ela vai demonstrar através de pouco desenvolvimento, pouca evolução, né? Pouca interação. E, infelizmente, ela transmite. E o voluntariado é isso, é você ter em você e transmitir para o outro. Né? E isso também está interligado com a humanidade, né? Ser humano. É porque a humanização, ela de certa forma faz parte da nossa essência, né? É uma essência que a gente tem dentro do que eu sou, para que eu possa fazer ser humana e fazer uma humanidade melhor. Você acaba se doando mais do que você imagina que é capaz, né? Porque às vezes você vem dizer assim, eu só sei fazer isso. Mas no meio do voluntário a gente consegue descobrir tantas habilidades, né? Em modo geral, é saber lidar com a criança, é saber lidar com cada mãezinha que vem, né? Com outra, até a questão dos pais, porque a gente fala mais na mãe, porque a gente sabe que é uma questão de que poucos pais são presentes. E eu fiz uma vez uma triagem e veio um pai e eu senti a necessidade de parabenizá-lo. Porque para ele se sentir importante, para ele estar aqui nas terapias, porque eles jogam mais a responsabilidade para as mães, né? E assim, eu disse, venha mais vezes, participe, traga seu filho, não sei o quê, porque é importante para ele e para a gente que está aqui para saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é a avó, né? A família toda, porque a gente vai saber o ambiente que a criança está vivendo e a gente tem como trabalhar e evoluir mais ainda com a criança, né? Daiane, Renata, eu só tenho a agradecer, né? Não só por vir participar desse podcast, mas por fazer parte do ITEAC. E eu não agradeço só em meu nome, né? Eu acho que eu tenho essa permissão de agradecer por cada família que aqui está sendo atendida por vocês. Eu acho que se elas aqui tivessem, elas também seriam muito gratas a vocês. Então, realmente, é um prazer ter vocês aqui nessa equipe e família ITEAC. E eu queria, né, que vocês pudessem deixar uma mensagem para essas famílias aqui do ITEAC também, que eu sei que para vocês também é muito gratificante fazer parte da vida delas. Bom, eu sou grata, né, inicialmente pelo convite que você
me fez, né, que foi desafiador, falo e vou sempre falar sobre isso, mas também eu quero agradecer todas as mães, né, que elas não achem que ter um filho atípico seja o fim do mundo, pelo contrário, elas costumam ensinar mais do que a gente ensina, né, a gente como profissional, no momento estou falando, só que assim, é a forma de como a gente enxerga cada detalhe deles, né? Hoje, depois do ITEAC, eu sou outra pessoa, né? Eu consigo enxergar também essa questão e também algumas pessoas que convivem comigo, né? Eu falo em modo geral, sou uma pessoa que tem mais empatia, eu tenho, assim, a compaixão, enxergo mais, né, a dor do outro. E na questão também, quando eu falo sobre espiritualmente, né? A questão de acreditar mais o que Deus pode fazer na minha vida e me dando discernimento para que eu consiga me capacitar para cuidar de cada criança da forma que eles necessitam, né? E cada um é diferente. Cada pessoa é diferente. E tudo bem ser diferente. Eu também só tenho a agradecer, né? O sentimento é gratidão, porque como a gente veio falando aqui, muitas vezes a gente aprende mais do que a gente consegue passar, do que a gente consegue ensinar. E ter essa experiência, viver isso com os filhos de vocês, é algo que eu tenho certeza que dinheiro nenhum paga, né? Ver a evolução, ver a participação. E saibam que a evolução dos filhos de vocês é a evolução de vocês, é a evolução da gente. Então, gratidão pela oportunidade, por ter esse momento com elas e saber que, de certa forma, eu participei, né? Eu participo de algo bom, de algo positivo para todas elas. Família, muito obrigado por nos permitir fazer parte da família de vocês. E pode sempre contar com todos nós aqui do ITEAC, porque estamos aqui para poder levar essa compaixão para a vida de vocês. E muito obrigado. Eu não poderia encerrar, né? Não só agradecendo, mas também com essa palavra que você traz, que é a gratidão. Né? A gratidão, ela gera o amor, o respeito e a própria compaixão. E feliz ano novo para todos vocês.